até a economia. Luiz, breaking news aí, tá? É importante isso, né? Surgiu a notícia agora no Metrópolis, da colunista Andresa Matias, que Lula se encontrou com o Daniel Vocaro. Sim, eu tinha lido sobre isso, cara. Tá aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tá aqui. Recebeu o banqueiro Daniel Vocaro, do Banco Master. Guido Mantega estava junto. Em uma reunião no Palácio do Planalto, em dezembro de 2024, que não foi registrada na agenda oficial. E quem estava com o Daniel Vocaro? Guido Mantega. O funcionário dele, indicado pelo líder do PT no Senado, pelo senador Jacques Wagner, o ex-ministro Guido Mantega, foram recebidos no Palácio do Planalto à noite, sem agenda oficial, pelo presidente da República. BG, na calada verdade, da noite, rapaz, né? Já diria o suspeito. Eita, papai! Essa coluna, a coluna da Andresa aqui, eu li hoje, rapaz. Mantega foi 4 vezes ao Planalto enquanto trabalhava para o Master. Mantega esteve 4 vezes, em todas as ocasiões foi recebido pelo chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. A agenda oficial do Planalto diz apenas que se tratou de encaminhamento de pauta, sem mais detalhes. Os registros mencionam apenas os nomes de Marcola e Mantega e informam que os encontros se deram no 3º andar do Planalto, onde despacham Marcola e o próprio presidente da República. Os encontros registrados, você falou um agora, mas foi aí, ó, 22 de janeiro, 1º de abril, 29 de outubro e 4 de dezembro. Nas agendas, Mantega é descrito apenas como ex-ministro da Fazenda. Não há menção ao Master. As informações foram compiladas pela coluna a partir das ferramentas da agenda transparente da ONG. Gente, vamos aguardar o tamanho da repercussão, haja vista que a gente teve uma enorme repercussão porque Vocaro tinha o nome de Nicolas na agenda, né? Agora vamos ver, depois dele ter se encontrado com Lula, né? Depois de ter sido ter essa informação, depois dele ter se encontrado no Palácio do Planalto com Lula, como é que vai ser o tamanho da repercussão aí com relação a esse simples encontro? Deve ter ido tomar uma cervejinha, sei lá, o que ele foi fazer lá no Palácio? Vinhos de alta gama. Estavam no encontro Augusto Lima, então CEO do Master. Augusto Lima, ligadíssimo a Rui Costa. Não, Augusto Lima é o operador, dizem que é o operador do PT da Bahia. Inclusive, foi quem implantou consignado no governo da Bahia. Estavam também os ministros Rui Costa, Alexandre Silveira e Gabriel Galípolo, que já estava indicado para assumir o Banco Central, nesta reunião de 2024, que Guido Mantega, a quem Lula é Quer dizer que Galípolo também estava? Estava nessa reunião. Agora, é uma reunião que precede em muito a posse de Galípolo. E Alexandre Silveira, indicado pelo PT da Bahia para ser ministro da Minas e Energia. É ele que foi o grande algoz. Derrubou o competentíssimo Jean Paul Prats. E é do PSD, né? Ele é ex-senador pelo estado de Minas Gerais. Pode ser que Lula não soubesse quem era esse tal de Vocaro, estava ali aí no meio, ele não sabia de nada. Vamos embora. Agora ele fez uma crítica contundente no último discurso dele, né? Ele falou, botou pra moer, só que o Rui Costa estava no mesmo palco. E tem a figura desse CEO do Master que é ligadíssimo a Rui Costa. Dizem que ele estava literalmente para lá de Bagdá. Foi no último discurso? Sim. Foi. Ai, meu Deus. O que a gente estava falando? Que você estava comentando sobre as ações, os processos. Aliás, hoje a Folha de São Paulo traz que Lula tem demonstrado crescente irritação com o ministro Dias Toffoli na condução do inquérito do Banco Master. São assuntos correlatos, tá? Segundo Relaz e aliados, Lula acompanha de perto o caso e passou a externar desconforto com os efeitos institucionais provocados pela condição. Em conversas reservadas com auxiliares, Lula chegou a fazer críticas duras a Toffoli e em desabafos que o ministro deveria considerar deixar o STF, seja por renúncia ou por aposentadoria. E mais, se defende dentro do STF que Toffoli mande para a primeira instância todo o caso do Master. Que seria o mais prudente, BG? Só para vocês terem uma ideia, Renato e Bruno, os depoimentos na Polícia Federal estão ocorrendo hoje e amanhã. E estão ocorrendo só nesses 2 dias porque foi ordem do ministro que fossem apenas 2 dias. Isso trouxe mais uma rusga entre a Polícia Federal, porque ninguém acredita em ninguém nessa história. O ministro Toffoli, absolutamente encalacrado ou citado em vários momentos dessa história, é o cara que conduz o processo. Então, eu vou voltar ao meu comentário das famílias dos ministros. Lamentavelmente, nós estamos assistindo a Suprema Corte Brasileira, e eu vou precisar generalizar, encalacrada com uma série de familiares que podem atuar nestes tribunais.
minhas amigas e meus amigos, esses, por mais competentes que sejam, e devem ter mestrado, doutorado. Outros não. A gente entende que é óbvio que num país que não regulamentou o lobby, a gente não regulamentou, os Estados Unidos tem isso regulamentado, um parente ou um ex-ministro da Suprema Corte, quando ele é contratado para atuar no Tribunal Superior, é porque ele tem influência, conexão, o WhatsApp da própria figura pública. É triste, porque nesses momentos, o próprio senador Rogério disse isso aqui, quando em muitos processos o próprio juiz, o ministro não alega a sua suspeição, e na maioria dos processos eles não alegam, basta entender o processo contra o ex-presidente Bolsonaro, que primeiro foi para uma Câmara. Segundo, tinha ali um inimigo declarado da ex-autoridade, eu me refiro a Flávio Dino, Alexandre de Moraes envolvido no processo, porque ele era... Esses dois por si só não deveriam fazer parte desse processo. Então isso é só uma das muitas histórias e suspeições que não ocorreram. A suspeição, gente, é quando eu digo, eu não posso atuar nesse processo, eu não posso julgar nesse processo, porque há algum conflito de interesse. Ou um familiar, um conflito econômico, ou algo que tem a ver com a minha figura. O Brasil relativizou a suspeição na sua mais alta corte. Vou fazer uma pergunta para você. Isso é uma tristeza. Na hora que você não alega suspeição nesses casos, em quais casos você vai alegar? Pois é. Você vai reconhecer a suspeição. E por que não foram a fundo, que não é difícil depois de fazer essa pesquisa, qual é o índice de sucesso desses parentes junto ao STF? Se fizer pesquisa... Quando você fizer a pesquisa, porque aí você escancara, não é que fizeram, podem ser que tenham tido esse pensamento, mas você escancara. Porque o índice de sucesso é ou acordo ou vitória, é sucesso. E aí, quando você tem esse alto índice de sucesso, que quem vai contratar faz, eu vou contratar o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, né? Não sei qual é o currículo dela não, mas é o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes vai julgar o caso, né? Então, é uma coisa, a banalização da suspeição, quer dizer, a inexistência de suspeição. Porque na hora que você não se declara suspeito, quando você se declara inimigo anteriormente, inimigo da pessoa que você vai julgar, quando você é parte do processo, quando você se diz que é vítima do processo, a gente está puxando para outro assunto também, e você não alega suspeição, em que situação? E aí isso tudo vai de cima para baixo, porque todos os juízes agora têm qualquer argumento para não alegar suspeição, e aí vai para todos os escritórios no Brasil inteiro. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem jogado muito, de uma forma geral, com o presidente da República. É uma tabelinha, muitas vezes, das áreas mais... Coincidência. E aí, o ponto que o BG trouxe, que os jornais nacionais dão essa história, ele está chateado por quê? Porque, de fato, no entender dele, do presidente Lula, a atuação de Toffoli enfraquece ainda mais a Suprema Corte Brasileira, o que é fato, gente. A gente está falando isso aqui, a Suprema Corte está sangrando há 60 dias com esse caso do Banco Master. Eu estou falando da popularidade. E quando eu começo a ver jornalistas tarimbados da CNN, da Times Brasil, do próprio SBT News, todos os seus comentaristas, inclusive da Globo, Otávio Guedes falou isso semana passada, no G1 do Globo News, todos com o mesmo discurso. Quando uma Suprema Corte entende que a crítica contra ela é um atentado ao Estado Democrático de Direito, ela está absolutamente dissociada de uma realidade brasileira. Afinal de contas, as críticas à Suprema Corte, elas devem ser, num país democrático, respeitadas e podem ocorrer sim. Quem disse que não se pode criticar uma Suprema Corte? É óbvio que se pode, ainda mais com fundamentos tão claros. E isso a gente escuta de todo o espectro político, de comentaristas políticos do Brasil. Todos de maneira uníssona, dizendo, olha, a Suprema Corte está errada quando entende que uma crítica a ela é uma crítica ao Estado Democrático de Direito, à soberania brasileira. Não é. E é por isso que o Lula está preocupado, porque joga junto